Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre unidades de medida, medições e também vamos falar um pouquinho sobre os prefixos que vão acompanhar as nossas unidades de medida. Bom, então pensa aqui comigo. O que significa medir? Medir, a gente pode pensar num exemplo para facilitar um pouco o nosso entendimento acerca da palavra medir, que é uma palavra que a gente encontra muito no nosso dia a dia. Então imagina o seguinte, imagina que você tem uma garrafa aqui, e essa garrafa ela tem uma certa quantidade de água. Bom, imagina que a garrafa está cheia até o topo de água, tá bom? Como é que você faria para dividir a água entre dois copos que têm larguras diferentes? Então imagina, nós temos uma garrafa de água e nós temos dois copos com larguras diferentes, como esses que eu estou desenhando aqui. Um é mais grosso e outro é mais fino. Como é que a gente faria para determinar a quantidade exata de água que eu devo colocar em cada copo? Bom, uma das maneiras que a gente pode fazer é simplesmente pegando um copinho menor e enchendo esse copinho até o fim. E depois que a gente encher esse copinho até o fim, a gente vai depositando a água que a gente colocou nesse copinho dentro de cada um desses outros copos grandes. Isso é um princípio de medição. Você utiliza um dos princípios de medição. Em cada copo grande vão caber em torno de 5 copinhos, por exemplo. Certo? Então nós criamos uma unidade de medida aí, se você parar para pensar. Por quê? Porque se em cada copo grande cabem 5 copinhos pequenos, isso significa que dentro da nossa garrafa grande existiam 10 copinhos pequenos de água, certo? Então nós criamos a nossa unidade de medida, copinho de água. Mas pensa, se eu quisesse levar uma garrafa de água para a França, se eu quisesse importar para a França, por exemplo, teria como eu falar, eu quero um copinho, teria que ser o mesmo copinho que o meu, para que eles entendessem quantos copinhos de água eu tenho naquela garrafa. E é para isso que existem as outras unidades de medida, como por exemplo o litro. Então o litro ele não vai depender de um objeto físico para ser determinado, certo? Então imagina que dentro dessa garrafa a gente tem 2 litros. Isso significa que eu tenho que colocar em cada copinho 1 litro para que eles fiquem igualmente divididos, tá bom? Então é basicamente isso, eu vou pegar os 2 litros que eu tinha na nossa garrafa e vou colocar em cada um dos copos. Isso significa que se eu coloquei 1 litro em cada garrafa, em cada copo, dentro da minha garrafa existia 2 litros. 1 litro, que nem eu dividi aqui, é na parte de cima e 1 litro na parte de baixo, certo? Agora o que significa medir? Medir uma grandeza vai significar a gente encontrar o número de vezes que contém esta grandeza em algum local. Por exemplo, 2 litros significa que eu tenho 2 unidades de litro dentro desta garrafa. Então o 2 representa o número de litros que eu tenho dentro desta garrafa, enquanto que o litro é a nossa unidade de medida. Mas de onde é que surgem todas essas unidades de medida que nós conhecemos? Por exemplo, litro, o metro, os pés, a polegada. De onde é que vêm essas unidades de medida? De onde é que elas são inventadas? Bom, como eu tinha citado para vocês, o pé ele surgiu de uma definição bem antiga. Ela representava, assim como seu próprio nome diz, o tamanho do pé, mas o tamanho do pé do rei. Mas você imagina, no mundo existiam diversos reis. Cada rei tinha um pé diferente. Então imagina que você fala que você tem uma casa que possui 52 pés quadrados. Ela vai ser diferente na França, porque o tamanho do pé do rei francês é diferente do tamanho do pé do rei brasileiro, vamos dizer assim, na época. Então, não era legal isso, cada pessoa ter a sua unidade de medida. O ideal é que nós tenhamos algo padronizado para facilitar o nosso trabalho. E é para isso que existe a unidade que nós conhecemos hoje, que é o metro.
Então, 1 metro ele é definido a partir da velocidade da luz. E na aula de cinemática, a gente vai aprender como que os cientistas determinaram 1 metro a partir da velocidade da luz. Como eu tinha dito, quais unidades a gente conhece? A gente conhece o litro, o metro, o pé, a polegada e até mesmo a grama. O litro vai ser uma unidade de volume. O metro, o pé e a polegada uma unidade, por exemplo, de distância, de comprimento. Enquanto que grama vai ser uma unidade que a gente vai atribuir à massa. Sendo que não existem só essas unidades. A gente também conhece outras variações, por exemplo, o mililitro, o quilograma, o quilômetro. O que significam essas letrinhas antes da grama, antes do litro, antes do metro? Essas letrinhas, essas letrinhas nós chamamos de prefixos. Esses prefixos, eles possuem um valor. Por exemplo, o mili, ele é 0,001. O quilo, ele é 1000. Então, cada unidade de medida, ele vai possuir um prefixo associado a ele. Se ele não possuir, significa que nós não precisamos multiplicar. Então, por exemplo, 1 quilômetro são 1000 metros. 1 milímetro, 0,001 metros. Bom, então, gente, é isso aí. Na próxima aula a gente vai entender um pouquinho mais sobre os algarismos significativos e a importância deles, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.